Olá pessoal, continuamos então estudando questões a respeito do tema da crase, né? Tema certeiro garantido em todos os concursos públicos de todas as bancas. Vamos lá para mais uma questão agora. Estamos na questão número 20 pelos meus cálculos. Vamos lá, são 100, temos que chegar a 100 questões, né? Olha só essa aqui, é CESP, né? Começamos com a CESP, então já vem bomba. A relação entre a espécie humana e as demais espécies animais limita-se à tutela dos animais pelo poder público. O emprego do sinal indicativo de crase em a tutela dos animais é facultativo. Certo ou errado? O emprego é facultativo, gente, né? Aquilo que se limita a alguma coisa. Então esse verbo aqui exige a preposição a. E a palavra tutela é um substantivo feminino, portanto aceita o artigo a. A mais a é acraseado, então é facultativo errado, seria obrigatório. Beleza? Próxima, tem mais uma aí, olha só. O sinal indicativo de crase está empregado corretamente em qual das alternativas? Acompanhe comigo. As merendeiras levam a sério, ó, antes de palavra masculina, né? Crase é pepino. B, desde as 6 horas, cuidado, hein? Antes de horas, eu posso utilizar a crase, certo, pessoal? Então, se eu falar que às 6 horas passarei na sua casa, certo? Ou apenas às 6, né? Agora, quando você coloca desde, percebe que desde é uma preposição, certo, pessoal? Né? Então, ó, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Como o acraseado ele é um a preposição mais um a artigo, eu não posso crasear porque eu já tenho uma preposição aqui. Então, desde as é apenas o as artigo, certo? Então, desde as 6 horas, né? Desde as 6 horas da manhã, certo? Não é que eu passarei às 6 horas da manhã. Eu estou aqui desde as 6 horas da manhã, certo? Eu ficarei aqui até as 6 horas da manhã. Certo, pessoal? Eu marquei a sua consulta para as 6 horas da manhã. Então, desde as até as para as não é craseado. Agora, o às 6 horas da manhã, sem outra preposição no início, desde até para, aí ele é craseado, sacou? Flagrou? Você não pode colocar duas preposições, né, juntas. Por isso que está errado quando você fala assim, ele veio de a pé. O pessoal fala no interior, ele veio de a pé. Não pode ter de a pé, ele veio a pé, você entendeu? Né? Ele foi grosseiro para com ela, não é ou é para ela ou é com ela, não use duas preposições, certo, pessoal? Né? As preposições, cada uma delas tem uma função específica e um sentido específico, por isso, se vier uma preposição antes, o a não será craseado, nem o a nem o as, certo? Existe uma exceção que é com a preposição até. Porque alguns gramáticos falam que eu posso falar, eu fui até a praia, certo? E eu fui até a praia, certo? E alguns gramáticos aceitam isso de crasear após o até, mas só a preposição até, nenhuma das outras preposições. Combinado? Tá? Então, desde as está errado. Quanto à escolha das frutas, elas preferem as frescas às industrializadas. O verbo preferir, regendo a preposição a e o artigo às industrializadas. E aqui, quanto a alguma coisa, quanto à escolha. A letra C está correta. E a letra D. A coordenadora disse a uma das merendeiras. Ó, uma é um artigo. Eu não posso usar dois artigos encavalados também, né? Então, o que é? Ó, o a é preposição. O que o segundo a é? É artigo. Né? Então, como eu não posso ter uma outra preposição antes do a, eu não posso ter um outro artigo depois do a. Porque no a craseado, ou no as craseado, eu já tenho preposição e artigo. Você entendeu? Né? É uma lógica. Se o a craseado é a preposição e o artigo, quer dizer que não pode ter outra preposição e outro artigo junto na brincadeira. Certo, pessoal? Portanto, errada essa crase. À tarde, a nutricionista fez um cardápio balanceado que foi pedido a ela. Ó, não é craseado antes de pronome. Antes de pronome, crase passa fome, certo? É a letra C, portanto. Próxima. Ocorre crase quando há a fusão da preposição a com o artigo definido feminino a ou entre a preposição a e o pronome demonstrativo aquele, né? Indique a alternativa que apresenta o uso facultativo da crase. Solicitamos a devolução
dos documentos enviados à empresa, ou enviados à empresa obrigatório. O promotor se dirigiu às pessoas presentes no tribunal. Se dirigiu às pessoas, obrigatório. O pai entregou àquele advogado a prova exigida pelo juiz. Entregou àquele. Tá certo, obrigatório. Irei à minha sala, ó, minha. Pronome possessivo feminino, né? Pronome possessivo feminino, crase facultativa. Combinado? Então é a letra D. Próxima. Mas gostei de chegar em casa quase à meia-noite. Na linha 4, o acento indicativo de crase em à meia-noite poderia ser suprimido sem comprometimento da correção gramatical do texto, né? Uma vez que é facultativo o uso de artigo definido feminino antes de termos que indicam horário como meia-noite. Errado, certo, pessoal? Quem disse que é facultativo o uso de artigo feminino antes de termos que indicam horário como meia-noite, certo, pessoal? Então, quando você vai indicar, né, à meia-noite, é obrigatório. À meia-noite, né? Ao meio-dia. Certo? Então, nada indica, ninguém disse que o uso do artigo definido é facultativo, né, antes de termos que indicam horário. Essa regra não existe, tá? Isso aqui é uma regra inventada, portanto, errada. Próxima. Só tem CESP hoje. Pretende-se o transplante de órgãos do animal para seres humanos. Considerando a correção gramatical e a coerência das substituições propostas para vocábulos e trechos destacados no texto, para seres humanos por a pessoas. Poderíamos fazer essa substituição, né? Pretende-se o transplante de órgãos do animal a pessoas, né? Você já viu que está errado, né? Porque é um A no singular antes de palavra no plural, crase passa mal, certo? Errada, portanto. Próxima. Adquire forças, mais um CESP, olha só. Adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente. O emprego do acento indicativo de crase no segmento a outra vertente decorre da regência do verbo ir, em presença de artigo feminino que define outra vertente, né? Ir para a outra vertente. Certa resposta, né? Quem vai a algum lugar. Então a regência do verbo ir exige a preposição a. E a expressão outra vertente aceita o artigo a outra vertente, certo? Então está boa a definição. Mais uma do CESP. Eita, vamos lá. Elas têm priorizado historicamente a concessão de propriedade dos imóveis às famílias de baixa renda. Na linha 3, o emprego do acento indicativo de crase em as famílias de baixa renda justifica-se pela regência do termo propriedade e pela presença do artigo definido feminino que precede o substantivo famílias. Então, você acha que a palavra propriedade, ela exige né, tipo assim, não posso falar assim, esta é uma propriedade. Ele tem uma propriedade em Curitiba. Eu sou obrigado a colocar a? Ele tem uma propriedade a alguma coisa? Não. Veja que a palavra propriedade não exige regência nenhuma, certo, pessoal? Então, quer dizer que esse A está ligado ao quê? Está ligado à concessão. Quem faz concessão a alguém, né? A concessão disso às famílias de baixa renda. Então, é a regência do termo concessão que exige a preposição e aqui indica a crase, certo? Então, está errada dizer que a palavra propriedade... Então veja que é uma questão que envolve a crase e a regência, né? Então quer dizer, você saber qual é a palavra que exatamente está exigindo a preposição. Não é muito difícil se você ficar imaginando frases com as palavras do texto. Legal? Quem faz concessão, faz a concessão a alguém. Quem tem propriedade de alguma coisa. De alguma coisa. Vamos preencher o texto com as nossas palavrinhas, se serão craseadas ou não. Olha só. A primeira marca do príncipe soberano é o poder de dar lei a todos em geral e a cada em particular. Mas isso não basta. E é necessário acrescentar sem o consentimento de maior, nem igual, nem menor que ele. O soberano de uma república, seja ele uma assembleia ou um homem, não está absolutamente sujeito a leis civis. Como aqui a palavra lei está no plural, mas aqui está no plural também, então é craseado. As leis civis. Pois, tendo o poder de fazer ou desfazer as leis, pode, quando lhe apraz, livrar-se dessa sujeição, revogando as leis que o incomodam e fazendo novas. A primeira destas frases é do francês Jean Baudin, a segunda é de Thomas Hobbes. Ambos conferem ao príncipe legítimo uma potência, potestas,
tal que o exercício de seu poder acha-se como se vê, liberto de toda norma ou regra. E para medirmos a inovação assim introduzida, basta recorrermos à frase de um teólogo, né? Aqui é um acraseado, a frase de um teólogo do século XII. A diferença entre o príncipe e o tirano é que o príncipe obedece à lei e governa a seu povo em conformidade com o direito. E governa o seu povo ou governa ao seu povo? Quem governa, governa alguém. Então é o seu povo. Então, as craseado, a craseado e o. Letra A. Beleza? Tranquilo? Quem governa, governa alguém. Não existe preposição nenhuma. Governa o povo. Governa o país. Governa a nação. Sem crase. Beleza? Próxima. Observe as frases e assinale a alternativa onde o emprego da crase está incorreto. Vamos ver? Obedecemos à norma. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Essa está certa. Caminhava a passo lento. A passo é palavra masculina, crase errada, letra B. Falei às pessoas estranhas, certo? Cheguei a Curitiba dos Pinheirais. Está certa essa aqui, ó, porque se eu fosse cheguei, olha, interessante isso, pegadinha. Cheguei a Curitiba, certo, pessoal? Seria sem crase, porque quando eu venho de Curitiba, né? Se quando eu venho da, quando eu vou, crasei o a. Quando eu venho de, quando eu vou, crase para quê? Então, se eu venho de Curitiba, quando eu vou, crase para quê? Só que a palavra Curitiba, ela está determinada pelos pinheirais. Então, eu não falo que eu venho de Curitiba dos Pinheirais. Eu venho da Curitiba dos Pinheirais. De onde é que você veio? Ah, eu venho da Curitiba dos Pinheirais. Né? Da Curitiba. Né? E se quando eu venho da, quando eu vou, craseia o a. Está certo. Você entendeu? Mas é por causa dessa definição aqui. É isso que faz você vir da Curitiba dos Pinheirais. Se fosse apenas Curitiba, você viria de Curitiba. Interessante, né? Como é que é, professor? Se quando venho da, quando vou, craseio a. Se quando venho de, quando vou, crase para quê? Beleza? É um esqueminha que funciona muito bem. Vamos à próxima. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado em todas as suas ocorrências, somente em qual item? Letra A. A organização social, decorrente dos arranjos econômicos e ético-políticos, tem se mostrado perversa a países do Ocidente pobre. Ai, ai, ai. Então, galera, quem é que tem se mostrado perversa? A organização social. Então, quer dizer que a organização social é o sujeito dessa expressão, desse verbo tem se mostrado. Sujeito nunca é craseado. Sujeito não pode começar com preposição. Você entendeu? Então, essa está errada. Letra B. O controle das forças de transformação social ilude aqueles, né? Quem ilude, ilude alguém, é um verbo transitivo direto. Então não pode ser craseado. Certo? Letra C. Frente à grande batalha pela igualdade social, o indivíduo se vê subjugado pelas forças históricas que o levam à falta de esperança. Lindo, né? Frente a alguma coisa, levam a alguma coisa. Palavra feminina, tudo certo. Letra D. A mudança social está inevitavelmente condicionada a relações. A palavra no plural, a no singular, está errada. Sem crase. Ok? Próxima. A crítica da música e da pintura não ensina às pessoas a beleza da música e da pintura. Na linha 11, o emprego do acento indicativo de crase em as pessoas justifica-se pela regência da forma verbal ensina e pela presença de artigo definido, o termo pessoas, né? De artigo definindo o termo pessoas, né? Então, quer dizer, ó, por que tem aqui ó, o as craseado? Né? A regência do verbo ensina, quem ensina? Ensina algo a alguém, portanto, ensina a alguém, certo? Então, quer dizer que há uma questão de regência do verbo ensinar, e a palavra pessoas está com artigo antes, ou seja, as pessoas. Aí você juntou esse a do ensinar e esse as de as pessoas e ficou um as craseado. Definição corretíssima. Próxima. Fato complicador é que a sociedade continua mais afeita ao hábito da cura que à lógica da prevenção.
né? Então essas frases aí nas questões do CESP são todas oriundas dos textos, né? Mas não precisávamos ler o texto inteiro, só peguei as frases aí, cristalizei as frases que envolvem o assunto em questão. Vamos lá? Na linha 7, o emprego do acento indicativo de crase em a lógica da prevenção justifica-se pela regência do nome afeita e pela presença de artigo definido que determina a lógica da prevenção. Correto novamente, né? Aquilo que está afeito, né, está afeito a alguma coisa, né? Certo? Então está afeito ao hábito. E aqui, mais afeito ao hábito que afeito, a palavra, o verbo afeito não, o adjetivo afeito está aqui subentendido, né? Que afeita a lógica da prevenção. Portanto, é a regência, né, da palavra afeita, certo? As pessoas continuam mais afeitas, né, ao hábito da cura que afeitas à lógica da prevenção. Então, mesmo a palavra afeita não tendo sido repetida, ela está subentendida aqui, ó, certo? Então, quem exige essa preposição é a palavra afeita. E a palavra lógica é a palavra que aceita artigo. Então, afeita a lógica da prevenção. Portanto, o emprego do acento indicativo de crase em a lógica da prevenção justifica-se pela regência do nome afeita e pela presença do artigo definido que determina lógica da prevenção. Legal? Correta? Próxima. Releia o trecho a seguir. São afetos ligados à projeção de um horizonte de expectativas. Sobre o acento indicativo de crase nesse trecho, assinale a alternativa correta. Letra A. O acento é obrigatório, pois o substantivo projeção não está determinado. O que vocês acham? Né? O acento é obrigatório, pois o substantivo projeção não está determinado. Ele está determinado, ó. Afetos ligado, né? São ligados, ó. Ligado, aquilo que é ligado a alguma coisa, ligados à projeção. E é por isso mesmo que o A é craseado. É muito interessante você, durante um exercício de crase no seu concurso público, separar os dois As, que nem eu fiz aqui, ó, ligados à projeção, para você ver se os dois As se justificam. E aí, se os dois se justificam, é óbvio que eles se unem e formam o A craseado, beleza? Portanto, o acento é obrigatório, pois o substantivo projeção não está determinado. Ele está determinado, por isso que é obrigatório. Ó, o determinante é o A. O acento é facultativo em função da regência do verbo ligar, certo? Não é facultativo, é obrigatório. O acento é facultativo, apesar de ser redigido... Não é facultativo. O acento é obrigatório e resulta da contração de um artigo com a preposição, ó, A e A. Verdadeira, letra D. Né? A crase é sempre, o A craseado é sempre a contração de um artigo de uma preposição. Próxima. Assinalar a alternativa em que o emprego do sinal indicativo de crase está incorreto. Vamos ver. O material abrange de 4ª à 6ª série, né? Você acha que está correto ou está incorreto? Então, pessoal, como aqui, ó, eu tenho apenas a preposição de 4ª, aqui deveria ser apenas a preposição de 4ª à 6ª série. Agora, para que fosse craseado aqui, teria que ser aí sim, D mais A, 4ª, né? Da 4ª, A mais A, craseado, 6ª série. Você entendeu? Da 4ª à 6ª série. Teria que ter. Como é que chama isso aqui? Paralelismo sintático. Eu ia falar uniformidade de tratamento, não é. Isso aqui é uma questão de paralelismo sintático. Então, se eu usei o artigo aqui, eu sou obrigado a usar o artigo aqui. Eu usei preposição e artigo aqui, preposição e artigo aqui. Entendeu? Paralelismo sintático. Se eu usei apenas a preposição aqui, aqui seria apenas a preposição. E quando é apenas a preposição, o A jamais será craseado. Jamais. Jamais um A preposição será craseado. E jamais um A artigo será craseado. Só será craseado o A quando ele for simultaneamente preposição e artigo. Se for só preposição, nenhum caso de crase. Se for só artigo, nenhum caso de crase. Beleza? Próxima. Não me refiro a esse objetivo, mas a aquele, certo? Essas fotos são iguais às fotos que publiquei ontem. Minha fantasia era semelhante à fantasia de outras pessoas. O encontro ocorrerá a 1h da tarde. Horário, está certo. Beleza? Apenas a letra A estaria errada. Atente para os excertos abaixo.
né? E aí você vai me dizer, efetuando as alterações indicadas, haverá crase obrigatória apenas em... Vamos ver. O neoliberalismo rechaça a nossa condição de seres pensantes e cidadãos. Trocar rechaçar por remeter, né? Então, o neoliberalismo remete a nossa, né? Haverá crase obrigatória. Olha que interessante, pessoal. O problema é que aqui o nossa, percebeu? Nossa é um pronome possessivo. Então ela não seria obrigatória. Mesmo com o verbo remeter, né, ele seria facultativo. Então a 1 é falsa. Certo? E a 2. Já em 1985, Freud havia diagnosticado a síndrome de pânico sob o nome de neurose de angústia. Diagnosticar por referir-se. Havia se referido... a... Quem se refere a alguma coisa. A síndrome de pânico. Essa é verdadeira. A crase seria obrigatória. 3. Submeta seu filho a um diagnóstico precoce. Diagnóstico por uma avaliação. A uma avaliação. Certo? Submeta seu filho a uma avaliação. Não, isso não obriga a crase nenhuma. Número 4. Não somos nós os doentes, e sim a sociedade que, submissa ao paradigma do mercado, tá, trocar paradigma por injunção. Submissa a injunção. Olha que interessante. Se você colocar a palavra injunção aqui no lugar do paradigma, esse ao que está aqui viraria um a craseado. Então é verdadeiro. Eu diria que a 2 e a 4 temos essa opção. 2 e 4, letra D, certo? Marcou lá? Tranquilo? Próxima. O acento grave marca na escrita o fenômeno da crase, isto é, representa a fusão de dois as, né? Dessa forma, o acento indicativo da crase está corretamente empregado em qual frase, galera? Meu sonho é conhecer a Paris dos romances, né? Esse a craseado não precisa ser, porque o verbo não é o verbo ir. Se fosse ir a Paris dos romances, aí sim. Agora, conhecer não exige preposição. Então, conhecer a Paris dos romances. Todos deveriam sempre lembrar a quem agradecer. Quem é um pronome, né? Antes de pronome, crase passa fome. Restrinjo-me àquilo que ficou combinado na reunião. Certo. Ensinaram a ela, antes de pronome, crase passa fome. Referimos-nos a toda a raiva. Toda é um pronome indefinido. Antes de pronome, crase passa fome. Beleza? Portanto, letra C. Próxima. Preencha as lacunas. Embora Freud tenha saído a campo, né? Aqui é só um A porque campo é masculino, para testar suas ideias, seu método não tinha o mesmo rigor científico atual, em que não basta confirmar as hipóteses. É só um as porque o verbo confirmar não exige preposição. É preciso tentar negá-las. Se elas resistissem resistissem à tentativa de refutação, provisoriamente mantemos nossa crença. Então, a as e a craseado. A as e a craseado. Letra E. Pegaram lá? Certa resposta. Próxima. Quanto às origens do ruído, aí é craseado. O pensador David Le Breton, origens, né? As origens do ruído, as associa, é só o pronome as, associa ao utilitarismo, com que se relaciona por vezes ao racionalismo, que dispõe a experiência dos sentidos em segundo plano. Então, um as craseado, um as normal, e um ao. Ué, não tem essa? Deixa eu ver. Quanto às origens do ruído, o pensador David Le Breton as associa, as origens, ao utilitarismo, né? Com que se relaciona por vezes. Tá certo. O racionalismo. Beleza, pessoal? Porque o racionalismo aqui, ele é o sujeito da oração. Agora que eu peguei. Não é que alguma coisa se relaciona ao racionalismo. O racionalismo, né, se relaciona com esse que aqui é um pronome relativo que retoma as origens do ruído. Percebeu?
Olha que interessante. Então, a frase seria: o racionalismo, por vezes, se relaciona com as origens do ruído. Essa seria a construção da frase. O racionalismo, certo? Porque é uma oração subordinada adjetiva, né, com pronome relativo, com vírgula, é uma explicativa. Então, se você desenvolvê-la assim, ó, o racionalismo se relaciona com, né, e daí você tem esse que aqui, ó. Você tem esse que. Esse que retoma a palavra, o termo anterior. Deixa eu ver. Quantas origens? Se é utilitarismo ou é origens? Quantas origens do ruído, o pensador David Le Breton as associa ao utilitarismo, com que se relaciona por vezes o racionalismo. Ah, é com o utilitarismo. Com o utilitarismo, que é o último termo citado ali. Utilitarismo, né? Estudar a língua portuguesa é ou não é desafiante? Então, olha só. O racionalismo se relaciona com o utilitarismo. Como o racionalismo seria o sujeito, e eu já expliquei para vocês, sujeito não pode ter preposição. Portanto, é o racionalismo e não ao. E aí nós temos a correta, a letra E. Legal? A frase ela é ambígua e por isso que eles não colocaram nem a opção, né, ao, senão ia dar recurso. Porque seria possível você imaginar que eu estou falando que o utilitarismo é que se relaciona com, né, o utilitarismo se relaciona ao racionalismo, muitas vezes, né? Seria possível uma construção assim, né? O utilitarismo com o qual se relaciona ao racionalismo. Percebeu? É uma construção possível. Mas ficaria ambígua. Exatamente por isso que eles não colocaram nas alternativas a terceira opção como ao, né, somada às duas primeiras corretas. Porque aí teríamos duas respostas possíveis. Beleza? Então, por eliminação das outras, temos exatamente a resposta correta, a letra E. Por isso que concursos são fáceis, né? Porque eles fazem as questões evitando o recurso a todo custo, né? E graças a isso você vai eliminando e você chega naturalmente. Isso para matemática, raciocínio lógico também ajuda muito, né? Quando você elimina possibilidades ambíguas. E a próxima, prof? Essa aqui. O acento indicativo de crase está corretamente empregado em qual delas? O médico atendia a domicílio. Domicílio é a palavra masculina, não pode ter crase. A perna de Virgínia piorava hora a hora. Entre duas palavras repetidas, sem crase. A Anunciata fazia rezas a partir do meio-dia. Partir é verbo, antes de verbo, sem crase. Minha mãe levou à milagreira um bolo de fubá. Ela levou o quê? Um bolo de fubá a quem? À milagreira. Correta. Letra E. O sobrinho da benzedeira assistiu a todas as sessões. Todas é pronome indefinido. Antes de pronome não usa crase. Portanto, letra D. Próxima. Assinale a alternativa na qual o emprego do sinal indicativo de crase está correto. Acho que o reconhecimento deve ser extensivo às mulheres em geral. Tá certo. Aquilo que é extensivo a alguém. A palavra mulheres aceita o as, ficou um as craseado. O respeito é devido a toda pessoa. Antes de toda não é craseado. Mulheres são extraordinárias, mas aquelas que são mães merecem aplausos especiais. Sem crase. Aquelas que são mães. Temos, porque são sujeito, aquelas que são mães, sujeito, merecem aplausos. Temos mesmo que parabenizar a quem é pronome, não pode ser craseado antes. Tomara que extraordinárias mulheres suscite em nós um novo olhar para as mulheres. Já tem a preposição antes, então não pode ser craseado aqui, certo? Letra A. Vamos lá então para a última questão dessa bateria de exercícios de crase, né? E depois você dá uma descansadinha, toma aquele café e depois volta para chegar a 100 questões de crase comentadas. Vamos lá. Mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. É facultativo o emprego do acento indicativo de crase em a outra, de modo que sua supressão não comprometeria a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Errado por quê? Porque quem cede, cede a alguma coisa. Então o verbo ceder exige a preposição. E a palavra outra aceita o artigo a outra pessoa, a outra ideia, certo? Mas há craseado obrigatório e não facultativo, certo? Então pode marcar como errada também. Beleza, galera? Aquela pausa, aquele cafezinho, aquele xixi, já voltamos para mais uma bateria de exercícios sobre crase. Temos muitas ainda, não perca. Até mais.